A igreja em Pérgamo recebe palavras fortes do Senhor. Fala assim, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Misericórdia. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Senhor Jesus, palavras fortes, né? O que nós vemos aqui? Nessa época aqui, já tinham passado os apóstolos. E até João, que foi o último a dormir no Senhor ali. Então, a palavra dos apóstolos já não estava sendo ministrada. Eles tinham deixado o seu legado escrito. O apóstolo Paulo com as suas epístolas e suas cartas, e João com o Evangelho, Apocalipse, e 1ª, 2ª e 3ª João, né? Mas não tinha mais, então, um falar que estava dando a direção, o falar profético dos apóstolos ali. E só fazendo uma observação, o próprio Paulo, ali em Gálatas, já estava falando de outro evangelho, que são essas palavras que entram na igreja e vão distorcendo a palavra do Senhor. E o próprio João, ele fala do espírito do anticristo. Ali ele não está falando do anticristo ainda, aquele que havia de vir, mas das pessoas que possuem um espírito do anticristo, que levam heresia para o povo de Deus e que fazem um povo de Deus desviar. Então, essa observação desses apóstolos. Já na época deles, então não tinha nem 100 anos que Jesus já tinha ressuscitado, já estava aparecendo essas coisas, né? Então, voltando aqui em Pérgamo, o que nós vemos aqui, então, foi uma estratégia de Satanás, depois desse falar profético, saindo da boca de Paulo, saindo da boca de João, ter sido encerrado. O que aconteceu foi uma ordem, uma inversão na ordem da vida que o Senhor dá acerca da autoridade. E como os apóstolos não estavam mais lá, os bispos começaram a ter o seu episcopado. Só que o falar deles começou a ser um falar apostolado. E isso não está correto. E por causa disso, então, começou a agradar, aí sim, na época histórica, começou a agradar o Império Romano. E o fato de começar a agradar, então, o Império Romano, o que aconteceu? O mundo foi entrando na igreja. A perseguição foi diminuindo, então as pessoas foram relaxando a sua busca, relaxando um pouco o seu testemunho, não havia mais perseguição, estava mais tranquilo o ambiente. E, paralelamente a isso, o mundo começou a entrar na igreja. E aí, com relação ao Império Romano, o Estado, né? O Estado começou também a entrar na igreja. Então houve uma grande mistura de mundo, Estado, dentro da igreja. Por isso essas palavras tão fortes para a igreja em Pérgamo. E aqui as heresias mais fortes entraram para derrubar a fé do povo de Deus. Senhor Jesus. E, irmãos, nós precisamos, mesmo vendo palavras tão fortes assim, nós precisamos trazer, então, para esse cenário atual que vivemos hoje, em que o mundo, com as suas ideologias, com a sua força feroz do pecado, atinge fortemente a igreja, não é verdade? E aqui está um exemplo, que nós precisamos nos voltar ao Senhor. A primeira coisa que o Senhor fala, versículo 16, capítulo 2 de Apocalipse, é: portanto, arrepende-te
arrepende-te. Senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como dar-lhe-ei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui tem a espada da minha boca e um maná escondido. Então tem a ver com arrependimento e a palavra do Senhor. Então hoje nós precisamos voltar os nossos corações ao arrependimento. Diariamente, irmãos, sempre faça uma reflexão acerca da sua vida e volte-se para a palavra do Senhor. Volte-se para a palavra do Senhor. O mundo tem que passar longe das nossas vidas, das nossas casas, da casa dos irmãos, tem que passar longe da igreja em Brasília. Senhor Jesus, as coisas políticas, não só políticas em relação a decisões, mas no sentido de essa nova era que o mundo traz. Irmãos, nós precisamos estar guardados de todas essas coisas. Na edificação da igreja precisa haver somente Cristo e a sua palavra. Amém? Então nossos corações precisam estar guardados de todas essas coisas. Senhor Jesus,